Bom dia, nono ano, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem. Hoje iremos iniciar a nossa aula falando sobre o capítulo 2, tá bom? A crise econômica de 1929. Vamos lá? Essa crise, ela teve uma repercussão mundial. Ela ficou conhecida como a Grande Depressão. Ela persistiu ao longo da década de 1930, tá? Terminando apenas com a Segunda Guerra Mundial. A crise de superprodução dos Estados Unidos, na prática, se produziu mais do que se comprou. Esse fato estimulou a depressão econômica. Por volta de 1920 e 1929, os Estados Unidos estavam vivendo uma aparente estabilidade econômica, que foi se constituindo numa grave crise, que ficou conhecido como a quebra da Bolsa de Valores de Nova York, que foi a compra de uma grande quantidade de ações de empresa que culminou com a chamada Quinta-feira Negra. A quebra da Bolsa de Valores de Nova York desencadeou a mais devastadora crise econômica dos Estados Unidos, da história dos Estados Unidos. A produção industrial focou basicamente em armamentos, o que levou as nações a comprar bens de consumo das nações que não estavam na guerra ou ainda não haviam entrado no conflito, como os Estados Unidos. Mas no finalzinho da Primeira Guerra Mundial, os Estados Unidos entrou na Primeira Guerra Mundial, que foi falado na aula passada. De onde vinham as matérias-primas? Das colônias que foram exploradas, e a mão de obra era retirada das indústrias e dos campos para servir às trincheiras. Também foi falado na aula passada. Para muitos historiadores, um dos motivos da Grande Depressão foi a crise econômica vivida pela maioria das nações após a Grande Guerra. Também houveram outros fatores. O primeiro, o crescimento econômico e a subsequente crise dos Estados Unidos, tá? Esse é o fator considerado por muitos pesquisadores. Os Estados Unidos entraram na Primeira Guerra bem no finalzinho do conflito, o que fez com que não se sentissem os efeitos da crise. Então, como eles entraram no final, eles não sofreram tanto, não é? Os Estados Unidos exportavam bens de consumo, principalmente de alimentos, enquanto os países europeus não se recuperavam. Os Estados Unidos foi se tornando uma grande potência. As nações que estavam envolvidas na guerra se abasteciam de produtos dos Estados Unidos. E, enquanto isso, os Estados Unidos iam ficando mais ricos e se tornando uma grande potência. Segundo ponto, a quebra da Bolsa de Valores de Nova York. É considerado um outro motivo. Por quê? Os Estados Unidos passaram a se endividar devido à diminuição da produção e pouco consumo de seus produtos na Europa. Outro ponto, as empresas passaram a ser colocadas na bolsa para serem vendidas, mas não havia compradores. Então, como não havia compradores, a economia americana entrou em sérias dificuldades. Terceiro ponto, a política de reserva monetária, aquele dinheiro que fica guardado, visando conter os índices inflacionários que estavam muito altos, mas isso não aconteceu. Você guardou o dinheiro pensando que os índices inflacionários iam ficar lá em cima, mas isso não aconteceu. Essa ação não surtiu efeito e a inflação aumentou ainda mais. Quarto ponto, a crise de superprodução também é considerada um fator da Grande Depressão. Por quê? Os Estados Unidos acelerou o processo de produção e industrialização. O que eles estavam visando? Visavam se consolidar no mercado mundial.
Esse fator lhe tornaria uma grande potência, mas não houve consumo para esse excedente de produção, o que dificultou a economia americana. Vamos agora à Grande Depressão nos Estados Unidos. Após a Grande Guerra, a Europa Oriental e os países da Tríplice Aliança e da Tríplice Entente tiveram suas economias abaladas e suas produções diminuídas. Os Estados Unidos e a Rússia não sentiram imediatamente a crise, tá? A Rússia, ela passava por dificuldades políticas internas, que era o fruto da Revolução Russa de 1917, que forçou a retirada da Rússia da Primeira Guerra Mundial. Os Estados Unidos, então, lucrou com a Grande Guerra. A indústria americana cresceu, ela cresceu muito, como já foi falado, e sua produção passou a ser voltada para os países envolvidos na guerra. As empresas americanas, elas enriqueceram ao ponto de que elas colocavam as ações na Bolsa de Valores de Nova York, para que pudessem render mais ainda. Com a crise de 1929 e a depressão, aí a Grande Depressão Mundial, a Bolsa de Valores quebrou. As empresas americanas entraram em uma grande crise e a economia entrou em recessão. O crescimento econômico dos Estados Unidos estabeleceu o chamado modo de vida americano. A indústria americana se fortaleceu e produziu muito, mas depois viveu uma grave crise de recessão, justamente por conta da superprodução. Quando acontece a superprodução? Vamos lá. Quando a produção é bem maior do que o consumo, o que gera a diminuição dos preços. Então, o que aconteceu? Houve uma retração do mercado externo, principalmente consumidor. E o mercado interno não era suficiente para absorver toda a produção americana. Enquanto a indústria americana crescia junto com a mecanização da agricultura, o poder de consumo interno não acompanhava esse ritmo, ou seja, a população não tinha como consumir o que era produzido. Os lucros ficavam na mão da classe média e dos ricos, enquanto os trabalhadores dos Estados Unidos tinham dificuldades de consumo. A indústria de maior destaque dessa época, nesse processo, foi o de automóveis. A produção estava voltada para o mercado interno, já as indústrias europeias diminuíram a sua produção. Em seguida, o consumo de produtos americanos na Europa entrava de vez na Grande Depressão Econômica. O centro econômico mundial tinha passado a ser os Estados Unidos após a Primeira Guerra. A crise financeira afetou direta e indiretamente o mundo inteiro, principalmente a Europa, que estavam tentando se reconstruir do pós-guerra e dependia do mercado e dos empréstimos americanos, tá? A América Latina também dependia dos americanos. A Ásia e a África sentiam ainda mais a crise gerada pela Primeira Grande Guerra. Muitas empresas nessa época faliram, o que gerou desempregados, muitas pessoas desempregadas. Cerca mais ou menos de 50 milhões de pessoas ficaram desempregadas no mundo todo, com essa crise de 1929. Dentro desse contexto, vários grupos políticos começaram a aparecer, defendendo uma ditadura totalitarista, tá? 2 grupos tiveram destaque na história mundial e trouxeram muita morte e perseguição étnica, que foram os fascistas e os nazistas,
Isso aqui nós veremos no capítulo falando sobre a Segunda Guerra Mundial. Agora iremos abordar o New Deal. Várias nações estabeleceram políticas econômicas que deram poder às indústrias. Outras demitiram muitos trabalhadores, diminuíram os empréstimos e forçaram o Estado a pagar dívidas internas e externas, no caso, a Inglaterra e a França. Os Estados Unidos procurou recuperar a Bolsa de Valores de Nova York. O que aconteceu com a Alemanha e o Japão nesse contexto? Ambos se militarizaram, colocaram seus desempregados no exército e voltaram à indústria para a construção de armas. No centro dessa crise financeira mundial, os Estados Unidos criaram uma política econômica em que deveria haver a intervenção do Estado na economia. A essa política foi dado o nome de New Deal, instituído pelo presidente americano Franklin Roosevelt. Até então, toda a política dos Estados Unidos era voltada para o liberalismo econômico e o capitalismo como sistema financeiro. Em outras palavras, defendia o mercado livre sem a intervenção do Estado. New Deal era justamente o contrário. Haveria a interferência do governo no sentido de preservar a economia e os bens públicos. Esse modelo econômico foi também utilizado por outras nações, como a Inglaterra e a França, após ter dado certo com os Estados Unidos. Vamos às principais medidas do New Deal. Vamos lá. As principais medidas das reformas do New Deal. Vamos lá. Primeiro, investimentos em obras públicas que pudessem absorver a grande quantidade de desempregados. Segundo, controle da produção agrícola. Terceiro, realização de uma reforma trabalhista que incluiu a criação de salário mínimo, seguro-desemprego, redução da jornada de trabalho. Outro ponto importante foi a intervenção no Estado para a recuperação da Bolsa de Valores. Agora iremos abordar a Lei Seca. O que estava acontecendo nos Estados Unidos? Houve um grande debate sobre o consumo de bebida alcoólica. Se poderiam considerá-la uma droga prejudicial à saúde. Começaram a fazer a associação de bebidas alcoólicas e ao uso do automóvel. Então, chegaram à conclusão que essa dupla, essa mistura, começou a matar muita gente pelo mundo, inclusive no Brasil, onde os números são alarmantes. Esse debate não é algo recente, questão da lei seca, tá? Os Estados Unidos, por exemplo, desde o século XIX, há posicionamentos contrários e a favor do uso da bebida. No século XIX, a religião protestante, ela combatia diretamente o consumo de bebidas, afirmando que causavam degradação moral e não gerava lucro para os Estados Unidos. Foi criado, então, o Ato de Proibição Nacional, que ficou conhecido como Lei Seca, em 1920. Gerou polêmicas e divergências. A reação, gente, foi imediata. Por quê? Os militares, nos momentos de folga da Primeira Guerra Mundial, frequentavam bares. Então, nessa época, o que aconteceu? Surgiu vários bares clandestinos. O surgimento dos gangsters. O que são gangsters? Gangsters são membros de um bando organizado de malfeitores, tá? O contrabando, ele começou a ser algo comum nos Estados Unidos, tá? Com a proibição de bebida alcoólica. Então, na década de 1920, surgiu a figura do gangster. Várias organizações criminosas que traficavam nos Estados Unidos
foram chamadas de família, tá? Nós temos destaque para várias figuras de gangster, como Al Capone e o Luciano. Al Capone, ele foi o mafioso mais famoso dos Estados Unidos. Ele comandava bancas de jogos, bancas de aposta, entre outros. Ele foi preso, mas ele não cumpriu os 11 anos de prisão, devido a uma doença muito grave, a sífilis. Ele faleceu em decorrência desta doença aos 48 anos. Agora iremos abordar o fim da lei seca. Não resistiu muito tempo a lei seca. Além de vários bares clandestinos, o que aconteceu? O tráfico e o contrabando realizado pelos gangsters enfraqueciam a lei seca. A lei seca não resistiu muito tempo. Por quê? Primeiro lugar, porque os Estados Unidos deixava de lucrar com a venda de bebidas, que continuavam sendo comercializadas sem entrar nenhum recurso para o governo. Quer dizer, o governo não existia, não recebia impostos dessas bebidas, porque elas entravam de forma clandestina nos Estados Unidos. Segundo lugar, com a crise de 1929, os fabricantes viam na comercialização de bebidas alcoólicas uma forma de enfrentar a crise econômica, devido ao seu alto consumo. Quando chegou o ano de 1933, o governo liberou a cerveja e meses depois foi liberando as outras bebidas, tá? Todas as bebidas. Até hoje, essa lei foi a única revogada da instituição dos Estados Unidos. A única. Agora iremos iniciar o capítulo 3. A arte moderna entre a cultura e a cultura erudita, tá? A arte, ela é um reflexo que une vários aspectos de uma cultura, como as técnicas e percepções estéticas. Vamos lá. A arte, ela é um diálogo entre o artista e o espectador. Pode-se ser entendida como uma atividade ligada às manifestações estéticas ou comunicativa, tá? Vamos falar agora da nova cultura, nova arte. A Idade Contemporânea, ela é inaugurada com a Revolução Francesa. Então, essa Revolução Francesa, ela marca várias mudanças na sociedade, em diversas direções. A classe burguesa, por exemplo, começa a ocupar lugares que eram deixados pela nobreza. Adotou signos sociais deixados por ela. Os signos sociais são de dois tipos: a identidade, né, e a de cortesia. Signos sociais de identidade são expressões individuais e coletivas que caracterizam as relações entre indivíduos e grupos. São exemplos desses símbolos: bandeiras nacionais, sobrenomes, uso de um penteado, maquiagem específica, tá bom? Iremos falar agora sobre os signos sociais de cortesia. Eles regulam o comportamento dos indivíduos e que reconhecemos como bem educados. Ou seja, o tom da voz, as saudações, boa noite, bom dia. Então, esses são signos de cortesia. A arte também mostrará a apropriação da burguesia quanto ao processo de construção de seus próprios signos. A arte na vida cotidiana. Temos vários tipos de arte. Temos a emulação. A emulação, ela significa copiar algo com o máximo de exatidão possível e seguindo alguns critérios. O olhar é carregado de significados, são eles que guiam como nos comportaremos diante daquilo que vemos. Já a simulação, que também é um tipo de arte da vida cotidiana, também é uma tentativa de copiar a realidade. Porém, uma simulação não é necessariamente fiel ao real.
Vamos lá. Vamos falar sobre a independência do Brasil. Foi retratado de duas formas diferentes. O pintor brasileiro Pedro Américo coloca o povo à margem do quadro, como vocês podem ver aí. Já o François René, ele coloca Dom Pedro I, ele aparece no meio do povo comemorando a independência do Brasil. Agora iremos abordar as vanguardas europeias. Vanguarda é uma expressão de origem militar que designava os destacamentos que iam diante do exército, que iam à frente do exército. Embora sejam muitos conhecidos por suas expressões nas artes plásticas, as vanguardas, elas seguiam outros caminhos, como, por exemplo, a música, na arquitetura e no cinema, tá? Vamos abordar o abstracionismo. O que vem a ser o abstracionismo? É um estilo artístico moderno das artes visuais que prioriza as formas abstratas, tá? Agora iremos tratar do cubismo. O cubismo, ele tem o uso das formas geométricas, tá? A diferença está na posição do abstraísmo e do cubismo em relação à representação das formas. Agora iremos falar sobre dadaísmo. O dadaísmo surge em meio ao complexo e caótico contexto da Primeira Guerra Mundial, na cidade suíça de Zurique. Tá? O dadaísmo, ele discute a correlação entre as palavras e os significados. O expressionismo é o nome dado à vanguarda artística europeia do início do século XX. É um dos primeiros representantes da vanguarda histórica, tá? O primeiro a focar em aspectos subjetivos, valorizando a expressão emocional do ser humano. O fauvismo é o primeiro movimento do século e surgiu em Paris, tá? Afasta-se das temáticas densas e subjetivas do expressionismo. Eles usam cores intensas em cenários cotidianos. Há uma simplificação das formas, não há um compromisso com a representação fiel da realidade, entre outros, tá bom? Agora, o futurismo. O futurismo já é um manifesto futurista. Ele defendia o abandono completo para o recomeço, inspirado no futuro. Buscavam incorporar em seu procedimento artístico principalmente a velocidade. O impressionismo. O impressionismo se constrói a partir do artista e de suas experiências, ou seja, a obra é executada de dentro para fora. Já no impressionismo, o caminho artístico ele é inverso. Passou a explorar de forma conjunta a intensidade das cores e a sensibilidade do artista. Tá? Os impressionistas, eles buscavam retratar em suas obras os efeitos da luz do sol sobre a natureza. Quase sempre eram pintadas ao ar livre. Agora iremos falar sobre o surrealismo. O surrealismo propõe a quebra das barreiras que separa o real do sonho, criando uma realidade mais ampla, a surrealidade. O intuito era liberar a mente do controle consciente e produzir um fluxo de ideais do subconsciente. As obras eram abstratas ou figurativas. Agora iremos abordar a inspiração fora da Europa. O que aconteceu com tudo que o público fora da Europa presenciou, assistiu? Com o advento das grandes navegações, houve um encontro entre a Europa e outras culturas, gerando uma intensa troca de elementos culturais. Aconteceu, então, a Exposição Universal de 1889. Foi realizada em Paris, trouxe
ao público a curiosidade do mundo, como exemplo, templos chineses, indianos, pré-colombianos, além de ensaios fotográficos. Nessa época aqui, desse encontro, Marc Ferrez, ele era um fotógrafo brasileiro, franco-brasileiro. Expôs seu trabalho etnográfico nessa exposição de Paris. Sua narrativa era semelhante àqueles dos primeiros viajantes europeus do período colonial. A Semana de Arte Moderna. Então, a recepção das vanguardas europeias no Brasil motivou a busca por uma voz artística própria, recebendo influência de fora, livre da reprodução fiel estética ou de interpretações centradas no olhar europeu. A primeira exposição aqui no Brasil foi a Exposição Modernista Brasileira. Foi a Exposição Modernista Brasileira de 1917. Ela foi organizada por Anita Malfatti. Ela tinha experiência de formação artística, porque ela viveu na Europa e nos Estados Unidos durante 7 anos, tá? Então, ela retornou ao Brasil, promoveu essa primeira reunião de obras pós-impressionista e ela contou com 53 quadros assinados por ela. Monteiro Lobato, ao ver essa exposição, fez críticas sobre os trabalhos de Anita Malfatti. E aí, por causa disso, levou o público a receber de forma negativa as obras de Anita. A exposição de 1917 aproximou o público jovem, cujas inquietações e questionamentos formaram a Semana de Arte Moderna de 1929, que foi do dia 11 ao dia 18 de fevereiro. Contou com a presença de vários intelectuais, poetas e artistas. Dentre eles estava Tarsila do Amaral, Anita Malfatti, Oswald de Andrade, Mário de Andrade e Menotti del Pichia. Formaram então o núcleo idealizador da Semana de Arte Moderna, tá? Eles ficaram conhecidos como o Grupo dos 5. Aqui termina a nossa videoaula de hoje, tá? Espero que tenham gostado. Na próxima aula terminaremos o capítulo 3, tá bom? Vou deixar de atividade do dia a página 27, 35 e 36, tá? Beijos. Tchau.